Melhor, irmãos, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 1, apenas o versículo 1 e o versículo 12, os mesmos versículos que nós lemos na semana passada. O versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pai, nós louvamos o teu nome, rendemos graças ao Senhor, te bendizemos em nome de Jesus. Obrigado por essa escola bíblica dominical. Apresentamos ao Senhor a congregação batista ali no Jardim Gá. Apresentamos ao Senhor cada irmão, Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, aquele bairro. Abençoe a igreja sede, a PIB do IP. Pai, peço nessa hora por cada irmão que faz parte do plano de adoção missionária. Ó Deus, que tem contribuído, Deus, com o trabalho evangelístico e missionário ali naquele lugar. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma próspera. Abençoamos a vida do pastor Jonas, toda a diretoria daquela igreja. Abençoamos também, Deus, a igreja da qual sou membro, Primeira Igreja Batista, no Valparaíso, do pastor Luiz Cláudio Peçanha. Que o Senhor abençoe teu filho, a sua família, em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando ele e abençoando toda a sua igreja e toda a cidade do Valparaíso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje nós queremos estar concluindo a nossa lição, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a lição número 3 do nosso livro, Fazendo Discípulos e Ensinando o Caminho. Então, bendizemos ao Senhor pela lição que começou semana passada. Nós falamos quem é Jesus, falamos sobre os nomes deles, sobre os nomes de Jesus. Falamos em especial os três principais nomes, que é Jesus, que é Cristo e Senhor. Falamos que a principal mensagem da igreja cristã primitiva, era justamente essa: Jesus é o Senhor. E nós falamos que cada nome desses três nomes principais não é apenas o seu nome, mas o seu significado e também o que aquele nome também quer mencionar. Falamos sobre Jesus, por exemplo, que o nome Jesus significa Salvador, E esse nome mostra também a sua missão, que é a de salvar o mundo. Nós falamos sobre o segundo nome, que é Cristo, significa ungido, e esse nome se refere à sua capacitação, ou seja, ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus, e com essa unção ele foi capacitado. E Senhor, que é Kyrios no grego, que é a tradução do nome sagrado, do tetragrama sagrado, ali no Antigo Testamento, que pode ser Iavé, Jeová, Iová, porque esse nome ali aparece ali no Antigo Testamento com apenas 4 consoantes. Naquela época o hebraico não tinha as vogais. As vogais foram criadas muitos séculos depois pelos maçoretas, e depois que então foi criado essas vogais, foi que tentaram colocar antes e depois dessas 4 consoantes, e aí surge alguns nomes, como eu já falei aqui, Iavé, Jeová, Iová, mas nós não temos de uma forma correta qual seria o nome de Deus, Então, hoje nós queremos estar concluindo esse estudo falando sobre Jesus Cristo e as suas obras. Amados,
Jesus ele realizou muitas obras, comprovando assim sua divindade, comprovando assim que realmente ele não somente era um homem, mas que ele era o próprio Deus, né, ali encarnado. No capítulo 20 de João, versículos 30 e 31 diz assim: na verdade, Jesus, diante dos seus discípulos, fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o escritor do Evangelho de João, ele fala essas verdades nesses dois versículos no capítulo 20, né, que Jesus ele realizou muitos outros sinais que não estão escritos na palavra de Deus. Porém, esses que nós lemos, que nós conhecemos, foram registrados com um objetivo, segundo João, que seria que nós crêssemos que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus e que nós, crendo nesse Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. Então, onde, amados, o evangelista selecionou vários milagres ali, ele realizado pelo Senhor, né? Entendemos, porém, que a maior obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo foi a redenção de nossos pecados. Há ainda hoje, no meio da igreja, né, em grande parte da igreja, a falta desse conhecimento pleno, de que o maior milagre, né, o maior benefício, Jesus já fez por nós, que foi a obra redentiva, redentora, ali na cruz do Calvário. Se nós cremos, se nós o já recebemos como Salvador e Senhor, hoje nós já somos salvos, já temos o nosso nome escrito no livro da vida, e por isso então a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Precisamos entender que as demais coisas, né, são apenas tipo um bônus, e esse bônus ele pode ser concedido ou não. Nós temos que ser gratos por sabermos que somos cidadãos dos céus. Devemos ser gratos, pois já temos um passaporte carimbado, autenticado pelo sangue do Cordeiro, e que teremos uma vida plena e eterna com o Senhor nos céus. Então, queridos, se nós tivermos os nossos olhos fitos no alto, se nós tivermos o nosso coração com esse entendimento, nós teremos uma vida aqui mais tranquila, uma vida mais menos, vamos assim dizer, menos materialista, né? Menos até mesmo ingrata. Então, o texto diz aqui, eu quero ler com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, 19, diz assim a palavra do Senhor: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Verso 20: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E também, queridos, Atos, capítulo 2, versículos 22 ao 24. Diz assim: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem.
A este conforme o plano, olha bem essa palavra, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então são textos que mostram o plano de Deus e mostram a santidade e a divindade do Senhor Jesus. Então a obra da cruz, irmãos, é algo insubstituível. Aquilo que Jesus fez foi feito de uma vez e de uma vez por todas e para sempre. Então aquele que recebeu a Ele como Senhor e Salvador está salvo, tem o seu nome escrito no livro da vida. Hoje, infelizmente, tem teologias ensinando que o mais importante não é termos, como eles dizem, apenas o nosso nome escrito no livro da vida, mas termos riquezas terrenas. Devemos ter o máximo de cuidado, irmãos, e repudiar todo ensinamento contrário à palavra de Deus. Primeiro, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema, seja esse maldito. Já naquela época, haviam pessoas pregando um outro evangelho, como existe hoje, pregando-se um outro evangelho. E esse evangelho ele tem sido pregado através de ensinamentos de algumas teologias que tem por aí. Teologia da prosperidade, essa teologia da prosperidade nós já falamos em nosso canal, temos vários vídeos sobre a teologia da prosperidade, que é uma teologia que faz você focar em ganhar dinheiro, que faz você focar em ter uma vida boa, carro bom, né? Emprego bom, salário bom, roupas boas, comida boa, né? É uma teologia focada para o materialismo. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu tesouro, se o seu foco, se todos os seus esforços, toda a sua atividade é para juntar tesouros na terra, com certeza, meu irmão, minha irmã, o seu coração vai estar voltado para isso, porque o seu tesouro será isso. Mas se o seu olhar, se o seu foco estiver no céu, o seu coração estará lá, porque o céu será o seu tesouro. Irmãos, nós não levaremos nada dessa terra. Nada. Nem nada, irmãos. Nada. O corpo ficará aqui. O corpo que as pessoas têm idolatrado, pago inúmeras cirurgias, feitos inúmeros coisas cirúrgicas, né? Silicone, lipoaspiração, mexe ali, mexe acolá, desentorta ali, desentorta aqui, cabelos, academias, né? Isso o bicho vai comer, irmãos. Em poucas horas de morto, nosso corpo já começa a inchar, a ficar deformado, a cheirar mal. O cabelo a gente não leva para o céu, os dentes não levamos para os céus, os 50 pares de sapatos nós não levamos para o céu, o carro importado nós não levamos para o céu, nossos bens, tesouros, joias, relógios, smartphones, conta bancária, nós não levamos para o céu. Fica tudo aqui. Fica tudo aqui.
Nós temos que ter esse foco de ajuntar tesouros, não aqui, irmãos, mas na glória. E pastor, como é que ajunta tesouros na glória? A Bíblia diz que se você sequer der um copo de água fria a um dos pequeninos do Senhor, brasas vivas se juntarão sobre a sua cabeça. A palavra de Deus diz que aquilo que você faz ao pobre, você faz a ele. E o que fazemos a ele não ficará em vão. Nos será restituído, nos será devolvido. Então nós temos que ter cuidado com a teologia da prosperidade. Temos que ter cuidado, irmãos, com a teologia do triunfalismo. A teologia do triunfalismo tem ensinado que crentes são super-homens. A teologia do triunfalismo tem ensinado que nós somos semideuses, que nós somos perfeitos, que nós não somos pecadores. Atrás da teologia do triunfalismo, há muitas heresias. Crente não pode ficar doente, crente não pode ficar desempregado, crente não pode passar fome, crente não pode passar, né? Crente só tem que ter vitórias. Eu fico pensando, e os nossos irmãos que foram mortos? Se você pegar, queridos, um livro dos mártires, se você pegar um livro sobre a história da igreja, e você ler com sinceridade, meu irmão, minha irmã, você vai jogar na primeira lixeira que tiver toda a teologia do triunfalismo. Se você estudar a história do apóstolo Paulo, a primeira lixeira que você encontrar, você vai jogar a teologia da prosperidade fora. E ainda temos a teologia do humanismo. A teologia do humanismo, irmãos, tem sido uma desgraça no meio da igreja. A teologia do humanismo através de coaches hereges, que falam bonito, que falam manso, que tem boa aparência, que tem voz de pastor, que tem cara de ovelha, que fala aquilo que amassageia o seu coração, que fala aquilo que amassageia o seu ego, que fala aquilo que faz o seu coração delirar, mas em nenhum momento lhe confronta com o erro, lhe confronta com o pecado. Mas pelo contrário, diz que você é um semideus, porque ele chega a dizer, olha, porque o filho de peixe é peixinho, o filho do leão é leãozinho, então, queridos, o filho de Deus é um deusinho. A teologia humanista, irmãos, tem dito que nós somos perfeitos. E está aí, queridos, esses pastores coaches ensinando essas coisas. E eu fico triste em ver crentes antigos, crentes de décadas no Evangelho, se rendendo a essas heresias. O que é que está acontecendo, meu Deus, com a igreja do Senhor? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Teologia humanista dizendo que nós somos o centro de Jesus. Meu Deus. Paulo, ele chegou a dizer, olha que pecador desgraçado que eu sou. A palavra diz que a nossa justiça são como trapo de imundícia. E a teologia humanista dizendo que você é bonitinho. A teologia humanista dizendo que você é bonzinho. A teologia humanista dizendo que você, independente do que você faça ou viva, você está no colinho do Papai do Céu. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, está se cumprindo duas coisas
estão se cumprindo hoje. Uma é a profecia de Charles Spurgeon, que diz que no final dos tempos, em vez de termos pastores alimentando o rebanho com a palavra de Deus, teremos palhaços entretendo os bodes. E a profecia de Paulo, que diz que nos últimos tempos as pessoas com comichão no ouvido, ou seja, comichão, não querem ouvir a verdade, não querem ser confrontados com a verdade, porque o seu ego está inflado, procurarão pessoas que falem aquilo que agrade a si. Está aí pessoas pagando para ouvir essas heresias, lotando estádios, lotando arenas para ouvir essas heresias. Heresias humanistas, pregadas por coaches hereges, pregando outro evangelho e se tornando eles malditos e se tornando maldito aqueles também que assim estão a escutar. Que Deus tenha misericórdia da atual igreja evangélica brasileira, que tem negligenciado o senhorio de Cristo e o verdadeiro evangelho. Para concluirmos, irmãos, este estudo, precisamos entender de uma vez por todas que Jesus ele é divino, ou seja, ele é Deus. Iremos estudar isso mais detalhadamente na aula número 15 do nosso livro. E que, portanto, ele deve ser colocado por cada um de nós em um nível infinitamente superior a qualquer ser humano que viveu antes ou depois dele. Está aí o problema de algumas seitas, que têm colocado seus fundadores no mesmo nível de Jesus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que coloca o fundador deles no mesmo nível de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que coloca Ellen White no mesmo nível do Senhor Jesus Cristo. Os Testemunhos de Jeová, que coloca os escritos e os fundadores da sua seita no mesmo nível que Jesus Cristo. Irmãos, ninguém, seja ele Alá, seja ele Maomé, seja ele Abraão, seja ele Isaac, seja ele Jacó, seja Paulo, seja Pedro, seja Maria, seja quem for, ninguém estará no nível do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a ele foi dado um nome que todo joelho se dobrará no céu, na terra e no inferno. Não existe outro nome além do Senhor. Não existe o nome de Buda, não existe Allan Kardec, não existe Confúcio, não existe, como eu já falei, Joseph Smith, fundador da seita de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Não existe. Nem antes, nem depois dele. A obra redentora de Jesus, que foi a sua morte ali na cruz para sermos salvos, que foi realizada por ele, é a única e definitivamente única, ímpar. Somente ele morreu por nós. Somente ele morreu pelos nossos pecados. Logo, irmãos, o cristianismo não é uma religião de ideias filosóficas, mas é algo que fala dos atos salvíficos e poderosos de Deus na história da humanidade. Os outros líderes e fundadores de religiões, eles se destacaram simplesmente por aquilo que ensinaram, mas Jesus, por aquilo que ele é, ou seja, por ele ser Deus, pelo que Deus, pela forma humana e o único meio de se chegar até Deus, que é ele. Não é ele um dos caminhos, como diz em João 14,6. Jesus não é um dos caminhos, como ensina a filosofia, que todos os caminhos levam a Deus. Não, não está escrito isso na palavra. João 14,6 diz que ele é o único caminho, a única verdade e a vida. É ele que nos leva para o céu. E para finalizar, queridos, em todos os lugares que você for,
para verificar os fundadores de todas as religiões, você vai encontrar: eis aqui os restos mortais de fulano de tal. Eis aqui os restos mortais de Buda. Eis aqui os restos mortais de Maomé. Eis aqui os restos mortais de Confúcio. Eis aqui os restos mortais de Joseph Smith. Eis aqui os restos mortais de Ellen White. Mas quando você chegar no sepulcro de Jesus, vai estar lá escrito em hebraico e em inglês: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E ele vai voltar. Os prenúncios escritos na palavra de Deus têm se cumprido um a um. As profecias a respeito da volta de Jesus, tudo que está escrito que prenunciam a volta de Jesus está acontecendo. Essa semana, mais uma vez, aconteceram tremores na Bahia, no nordeste do nosso estado. Há umas semanas atrás aconteceram tremores, onde casas foram rachadas. Câmeras mostraram prateleiras de mercados balançando e as mercadorias caindo no chão. E essa segunda vez agora, a escala Richter marcou um ponto muito maior do que o da primeira vez. O que é isso? Essa semana um meteoro passou bem pertinho da Terra. Estamos vivendo uma pandemia nunca vista por essa geração, onde todo mundo teve que parar, onde milhares de pessoas morreram e continuam morrendo. Maremotos, terremotos, ciclones. O que é que está acontecendo? Sinais nos céus que a ciência tenta explicar e não consegue. Violência aumentando a cada dia. A palavra de Deus diz que nos finais do tempo, os filhos matarão pais, pais, filhos. Estamos vendo isso todo dia. Todo dia nós estamos vendo isso. Mães que seriam as últimas pessoas a fazerem mal aos seus filhos, são mães que estão matando seus filhos, matando suas filhas. O que é que está acontecendo? São os sinais da volta de Jesus. Da mesma forma que os sinais da profecia a respeito da sua primeira vinda, do seu nascimento aconteceram. Ipsiliter. E aconteceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu, viveu no meio da gente. E por mais que você creia ou não, você tem que aceitar que houve uma divisão na história com a vinda desse homem, o antes de Cristo e depois de Cristo. Você que não crê, você tem que aceitar que os maiores cientistas do mundo até hoje, 2020, 27 de setembro de 2020, não acharam uma migalha sequer de prova contrário à vinda de Jesus. Uma migalha sequer a respeito de alguma coisa errada na Bíblia. E olha que eu estou falando de cientistas das melhores faculdades do mundo. Tem procurado falhas na Bíblia e nunca encontrado. Pelo contrário, o que nós temos recebido de notícias, praticamente todas as semanas, todos os meses, são arqueólogos, são geógrafos, encontrando coisas que a Bíblia dizia e disse, né, está escrito que estava ali, que aconteceu, e que alguns ainda questionavam e hoje estão ficando com a cara no chão, com a cara vermelha de vergonha,
Porque arqueólogos estão achando, geógrafos estão achando. E aí, nós temos que crer que Jesus é o Senhor. Temos que recebê-lo como Senhor e não apenas como Salvador. Então, nessa segunda lição de hoje, concluindo essa nossa lição, né, essa nossa terceira lição do nosso livro Fazendo Discípulos e Ensinando o Caminho, hoje concluímos o estudo Quem é Jesus. É muito importante você saber quem é Jesus, porque há muitas teorias, há muitos ensinos que são ensinados por aí, passados por aí, que não tem nada a ver. Um único livro com autoridade plena para falar quem é Jesus é esse daqui, a Bíblia Sagrada. Então, meus queridos, meus amados irmãos, eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo. E se o Senhor nos permitir, semana que vem nós vamos estar aqui falando quem é o Espírito Santo de Deus. Já falamos sobre a soberania de Deus, consequentemente falamos quem é Deus, o Pai. Falamos sobre o segundo estudo, nós falamos sobre a Bíblia. Só temos falado sobre coisas de extrema importância para você, cristão, né? Primeiro estudo, soberania de Deus. E, logicamente, falamos sobre o Pai. Segundo estudo, sobre a Bíblia. Como ela foi escrita, como ela chegou até nós, né? Segundo estudo, terceiro estudo, quem é Jesus Cristo. E semana que vem, se o Senhor nos permitir, quem é o Espírito Santo de Deus. É conhecido, tem sido chamado por alguns escritores, por alguns teólogos, de o Deus desconhecido. E parece que há algumas denominações que abriram mão do Espírito Santo de Deus. Parece que há algumas denominações que entregaram o Espírito Santo de Deus e pantetearam o Espírito Santo de Deus como propriedade de outras denominações. Eu já quero lhe alertar aqui que o Espírito Santo não é de nenhuma denominação. O Espírito Santo não é dos neopentecostais. O Espírito Santo não pertence aos pentecostais, nem tampouco aos batistas. Mas o Espírito Santo, ele pertence ao povo de Deus. O Espírito Santo, ele foi deixado por Jesus Cristo para consolar os filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você pertence ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus lhe pertence. E vamos aprender isso domingo que vem, se o Senhor nos permitir, e desde já quero lhe convidar. Hoje à tarde, às 17 horas, nós vamos estar no nosso culto online e também presencial na nossa congregação ali no Jardim Gá. Congregação Batista no Jardim Gá. Fica na rua Lusiânia, próximo à Escola Municipal Cora Coralina e também perto do hospital ali daquele bairro. Então venha estar conosco, queridos. Já estamos funcionando já há alguns meses e a prefeitura a cada dia tem melhorado os seus decretos e hoje nós temos a liberdade de estarmos ali desde quando venhamos a seguir as normas mais comuns, né? Que é o uso de máscara. Então vá nos visitar, você que é da congregação, que já está aí há 5, 6 meses sem ir por causa da pandemia, volte a congregar, né? Leve a sua máscara. Lá nós temos álcool gel, lá nós temos o tapete para você limpar os seus pés, né? E temos o distanciamento proposto pelo novo decreto da Prefeitura Municipal de Lusiânia. É bom estarmos juntos, queridos. As coisas, graças a Deus, aos poucos estão voltando ao normal. E parece, como eu já tenho dito algumas vezes, parece que a pandemia, parece que o coronavírus só está na igreja. Né? E as pessoas estão no mercado, as pessoas estão nas feiras, as pessoas estão no ônibus, as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão na casa uns dos outros. Né?
mas parece que o coronavírus só está na igreja. Então, muda essa mentalidade. Agradeça ao Senhor. Se você ainda não teve, é motivo de você agradecer ao Senhor. Se você teve e se curou, é motivo de agradecer ao Senhor. Então, nós te aguardamos hoje, às 5 horas da tarde, ali na nossa congregação, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, para estar encerrando para a glória do nome do Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças, meu Deus, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado por esse estudo maravilhoso sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa nos abençoar com essa palavra. Que essa palavra possa entrar no nosso coração e ali achar moradia certa e ali achar guarita, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a PIB do IP, abençoa a nossa congregação. Queremos ser a igreja da palavra, a igreja, Deus, baseada em atos, uma igreja que ama, uma igreja que trabalha, uma igreja que ora e uma igreja que serve. Guarda-nos, Senhor, de toda cilada do inimigo. Dai-nos um restante de domingo na tua presença. Cuida de nós. Cuida das nossas vidas. Continuas nos livrando de todo mal. É a nossa oração, em nome e pelo poder de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje, 17 horas, na nossa congregação ali no IP. Quarta-feira, queridos, teremos nosso culto online de oração e estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós vamos estar, quarta-feira, falando sobre ídolos do coração. Será a nossa 5ª semana sobre esse tema. E vamos estar falando sobre mais um tema de ídolos do coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo e Poderoso Espírito de Deus sejam com cada um de nós e com cada família aqui representada e com todo Israel de Deus espalhados pelos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.